estou ficando incomodado com algumas discussões que estão tendo na internet a respeito disso que está acontecendo na Ucrânia, que parte de uma premissa errada, né? É que aquela que é possível você ter certeza sobre tudo que está acontecendo no fenômeno político, que, por excelência, é todo entrecortado por segredos, por desinformação, por blefe duplo, blefe triplo. Então, o primeiro passo, assim, que eu acho, que me incomoda isso, as pessoas estão tendo uma certeza como se estivessem ouvindo as conversas do Putin, ouvindo as conversas do Zelensky, participando das reuniões da cúpula desses países ou da cúpula da OTAN, que, convenhamos, né, é algo até meio infantil, não é? Você achar que, com base naquilo que tem na imprensa exclusivamente e naquilo que alguns observadores podem te dizer, você vai ter um espectro aí do zero, né? Se você não buscar nada, você vai ter zero de informação. E os 100, nem mesmo os envolvidos na cúpula têm acesso. Então, já começa que essa certeza absoluta não existe. Okay? A história mostra que coisas inacreditáveis surgem nesses momentos, mas por que parecem inacreditáveis? Porque o público não tinha noção do que estava correndo por baixo do pano. Não é? Algumas são... a gente pode até deduzir, baseado num conjunto e numa combinação de informações. Agora, certeza não tem. Né? Primeira pílula aqui, para quem conhece o canal há menos tempo, aqui a gente diz que a ideia é dar a Red Pill na mamadeira, entendeu? E para quem vem aqui no canal achando, buscando assim uma torcida, né, algo que conforte a sua... por meio dessa certeza, conforte a sua alma que ela está torcendo para o lado certo, né, como se isso significasse alguma coisa. Para quem vem aqui em busca dessa torcida, não vai encontrar. E aí eu dou a mamadeira com a Blue Pill, com a pílula azul, que é para o cara acordar e voltar a ver televisão e acabou. Tá? Agora, para os mais chatos que vierem aqui xingar, aí nós temos a nova pílula, que é a pílula verde, que dá para vocês lerem aí, né? A pílula verde para quem vier encher o saco aqui, entendeu? Então tem pílula vermelha, pílula azul e pílula verde. Né? Porque, assim, virou uma coisa... Né? Outra coisa que anda me incomodando. Eu estou aqui hoje fazendo desabafos. Está me incomodando. Assim, né? Então, finalizando essa primeira, o sujeito está lá, trabalhando lá, o seu servicinho lá, no dia a dia, que nem o meu, aqui, como de todos nós, tem acesso a informações da grande mídia, tem acesso a uma ou outra coisa que está circulando fora do establishment, e aí o cara acha que pode ter algumas certezas absolutas, né? Então, o limite dessas certezas é muito restrito, né? Então, em primeiro lugar, é a humildade. Né? É nesse sentido, a humildade intelectual é nesse sentido. Falar, ó, não temos todos os fatores. Nós não conhecemos todos os fatores. Nenhum de nós aí. Nós estamos agora com 439 pessoas. Nenhum de nós aqui, nenhum dos 440, tem todas as informações. Eu acho que o Ivan Kleber está aí. Ele certamente tem muito mais do que todos nós, pelo trabalho que ele vem fazendo, mas ele sabe, eu tenho certeza, por essa honestidade intelectual do Ivan, ele concorda comigo nesse sentido. Né? E outra coisa, então, passamos para uma segundo incômodo, vamos chamar assim, que eu estou vendo nessas discussões. Todo mundo não, uma boa parte das pessoas que
de certa forma, romperam aquela barreira da bolha ali do establishment, né? Saíram daquela bolha das informações enlatadas aí da grande mídia internacional ocidental. Então, elas já passam a ter a certeza do outro lado, né? E aí começam a tratar os temas como se fossem conceitos já estabelecidos, né? E os meus alunos aí do curso que estão aí sabem que eu me preocupei bastante com isso no primeiro módulo do curso, para a gente não cometer esse tipo de erro, porque isso dificulta a nossa interpretação. Em primeiro lugar, quando você parte de uma interpretação errada, por melhor que seja o seu raciocínio, certamente, ou muito provavelmente, ele vai terminar errado. Né? Então, se a premissa estiver errada, não adianta ter uma execução assim maravilhosa da ideia, de um raciocínio, de uma inteligência absurda, que você vai terminar errado. Então, uma das coisas é conhecer, ter noção do que são esses conceitos. Né? Um conceito que está até bastante atrelado a mim, ao meu trabalho, por causa do nome dos livros, é o conceito Nova Ordem Mundial. Que, graças a Deus, hoje, muitas pessoas têm acesso a ter escutado essa expressão. Né? Quando eu comecei, isso daí eram pouquíssimas pessoas. Mas hoje, graças a Deus, tem um monte de gente falando. Eu agradeço a Deus, porque desse monte aí, mesmo que tenha um monte de gente falando bobagem, vai surgir a corda para aquelas pessoas poderem subir e encontrar a informação correta. Né? Vai dar o insight necessário para despertar o interesse, eu acho. Aí só isso daí já é válido, graças a Deus, isso está acontecendo. Não, eu nunca reclamo de ter mais gente falando nisso. Vocês são testemunha. Quem acompanha aqui ao canal sabe o quanto eu incentivo as pessoas a escreverem livros e a produzirem vídeos. Todos os meus alunos, todos que produzem coisas, eu divulgo aqui. Vocês sabem disso. Não preciso ficar aqui reafirmando que quem me conhece mesmo sabe. Então, mas qual é o problema que está me incomodando? Essas pessoas que começaram a entender isso, já acham assim, muitos acham que não precisa entender mais nada, e a gente nota que precisa entender muito ainda, quando eles começam a usar a expressão nova ordem mundial, como se isso fosse um sinônimo, como se isso fosse um substantivo, como se isso fosse um grupo específico, assim, uma tropa, um quartel ou um clube, entendeu? Quando, na verdade, não é nem mesmo uma ordem próxima do que seriam essas ordens iniciáticas, que mesmo elas, né, principalmente a gente usando aí exemplo como maçonaria, você vai encontrar divergências de loja para loja no mesmo bairro, ok? E nesse movimento de construção de um novo ordenamento social, se vocês, quem me acompanhar há mais tempo e continuou acompanhando, vai reparar até que diminuir um pouco o uso da expressão nova ordem mundial, apenas quando eu acho ela extremamente necessária, porque ela estava sendo entendida como um substantivo, como então eu vejo as pessoas assim, não, mas o Putin está lutando contra a nova ordem mundial. Como assim? É um time de futebol que vai ter uma partida, assim, russos versus, na ponta direita, o Soros, no gol, o David Rockefeller. Como é isso daí? Entendeu? E quando a pessoa começa a tentar entender o que está acontecendo dessa forma, o que impera aí? O viés de confirmação. Então, ela começa a apenas reparar nas informações que confirmam essa tese, e depois ela começa a rechaçar qualquer informação que tiver minimamente atrelada a algo que não faça parte desse conjunto de informações que ela achou que é dela já. Né? Ela assimilou como fato uma ideologia, um conjunto de ideias. E isso tem ligação direta com o fato de interpretar a nova ordem mundial como substantivo? Sim, eu acho que sim. Sabe por quê?
porque isso dá a ideia de uma homogeneidade, primeiro, que não existe, tá? De uma... a homogeneidade só existe por um aspecto, o aspecto revolucionário, certo? Mas todos os outros podem divergir. O aspecto revolucionário é o denominador comum de tudo isso. Mas, enfim, quando a pessoa passa a entender tudo aquilo que a gente fala aqui, como assim, um grupo de pessoas que está todas de um lado lutando contra o outro, então, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai gerar herói e vilão, super-herói e super-vilão. Vai achatar todas as nuances, todas as contradições que uma situação de conflito internacional causam. E aí a pessoa começa a ir fechando cada vez mais os seus olhos. Então, primeiro passo, Nova Ordem Mundial não é um grupo lá de pessoas. Nova Ordem Mundial é um processo que durante 3 séculos entraram, saíram pessoas discordaram, criaram instrumentos que muitas vezes se chocaram, deixaram de existir, foram assimilados por outros, foram comprados, vendidos. 3 séculos, entendeu? Veja o que aconteceu no mundo que você acompanha, você foi capaz de acompanhar. Se você é um jovem aí de 20, 30 anos, faça a conta com 10 anos. Quantas coisas mudaram no mundo em 10 anos? Olha ao seu redor. Agora multiplica isso por 30. Entendeu? Esses planos, essas tentativas, assim, muitas vezes se dividiram, voltaram. A gente vê uma nítida reunificação, que foi, inclusive, o tema que deu origem ao Clube Bilderberg, era uma unificação entre esses 2 polos de poder do mundo das finanças, que é o polo americano, que todo ele orbita a família Rockefeller, pode pesquisar, e o polo europeu, que todos os banqueiros ali orbitam os Rothschild. E em alguns momentos eles têm ligações, e em outros momentos têm brigas de, inclusive, acusações de homicídio. Parece-se que o Clube Bilderberg foi uma tentativa de unificar esses 2 polos, e depois, já em 2010, mais ou menos, desculpa, 2010 não, em 2000, mais ou menos, houve uma nova reunificação, eu não lembro agora exatamente o ano exato, que houve uma compra de um fundo Rockefeller, comprou uma participação enorme de um fundo Rothschild. E no mesmo mês, um fundo Rothschild comprou um outro fundo Rothschild comprou uma outra participação enorme em um outro fundo Rockefeller. Vocês pesquisarem, lembram de uma foto, num meia tom de vermelho, assim, que está o Jacob Rothschild e o David Rockefeller? É essa foto aí, ok? Essa foto aí significa foi uma espécie de reaproximação dos 2 polos, porque quando você vai olhar a família Morgan, família Harriman, Vanderbilt, tem muita gente aí ligada aos Rockefeller. Aí do outro lado você vai olhar as famílias Warburg, Oppenheimer, a mesma família Schiff, que era um banqueiro de Nova York, estão ligados ao outro. Não é uma distribuição tão regional, ok?